Salve, salve, ecossustentáveis! Estamos aí para mais uma live aqui no canal Econós Aquaponia. E hoje nós temos um convidado aqui muito especial, né? Que eu até tinha apelidado ele aqui de um nome, né? De uma autoria, e realmente ele é. Eu acabei de descobrir agora, achei muito interessante. Eu falei com ele com o Manuel Braz, que para mim ele era o pai do risosférico, do filtro risosférico no Brasil. E ele confirmou para mim que ele realmente é. Foi uma citação até bem legal aqui. Realmente ele é o pai do risosférico no Brasil. E então vou deixar por conta dele aí de se apresentar para a gente, né? Falar todo o histórico dele aí, caminhada, né? Para o pessoal já ir familiarizando aí para a gente começar essa linda live aí, que eu espero que seja bastante proveitosa. Bom, boa noite para todo mundo, né? Eu sou o Manuel Braz, né? Eu me formei em zootecnia, comecei a trabalhar com aquicultura muito cedo, né? No segundo ano de faculdade, eu montei meu primeiro projeto de criação de peixes, isso foi em 1981, né? Então agora faz 40 anos do meu primeiro projeto. E sempre vim trabalhando desenvolvendo tecnologias, né? Hoje eu dou treinamento no Senar, do estado de São Paulo, inclusive as cartilhas de piscicultura em viveiro escavado, tanque e rede, aquaponia, são todas de minha autoria, né? E já tive em outros estados também, introduzindo a piscicultura e a aquaponia pelo Senar. Fora isso, eu dou consultoria pelo Sebrae, faço pesquisa com parceria algumas como universidades, essas coisas, né? E vivo desenvolvendo novas tecnologias, hoje com um foco muito grande para a economia circular, né? Então, uma outra oportunidade, eu vou falar como que a aquicultura pode trabalhar com economia circular, né? Mas com todos esses trabalhos, hoje já consegui reduzir em 30% o custo de produção de várias espécies de peixe, né? Trabalho já com densidades bem tranquilas, na faixa de 30 a 45 quilos de peixe por cúbico, né? Vem incentivando o uso dos viveiros como forma de reduzir o investimento. Enfim, sempre fico à procura de novas alternativas para que a gente possa produzir com mais qualidade, segurança para o consumidor e economia para o produtor, porque o que importa é o quanto sobra no bolso, né? Não importa quanto se ganha, quanto sobra, né? Então você tem que produzir o menor custo. Bom, dentro das tecnologias para redução de custo de produção, a qualidade da água ela é um dos primeiros passos. Eu consegui, em 1998, não me lembro agora se é 98 ou 99, fazer um controle de qualidade de água em 4 viveiros de 30 mil litros, com mais ou menos 500 quilos de peixe em cada viveiro, só dando ração no momento que a água estava de boa qualidade, a gente conseguiu uma conversão de praticamente 1 para 1. Isso até saiu um trabalho que foi publicado naquela época, num congresso, porque foi uma conversão fantástica para um sistema de recirculação, né? Foi aí que eu entendi que para ter vantagem em você fazer um sistema de alta densidade com recirculação, você tem que ter vantagem competitiva e econômica, né? E a grande vantagem é que você pode gastar menos ração do que um viveiro escavado ou um tanque-rede. Porque se você gastar mais, não vale a pena você investir e fazer a criação num sistema fechado que tem uma demanda de tecnologia maior do que um viveiro escavado. Então você tem que descobrir a vantagem e explorar essa vantagem. Bom, para isso, já explicar o que eu entendo como qualidade de água e quais são as ferramentas que a gente tem para manter essa água em condições adequadas. Então, eu fiz um material
ser apresentado enquanto eu falo, vocês vão vendo os dados. Agora, em PDF, e depois a gente imagina como pode disponibilizar para quem estiver interessado, né? Beleza. Então, os disponíveis num texto, né? Que depois a gente descobre como é que a gente vai transferir essa informação para quem está assistindo. Eu vou fazer o seguinte, o texto, né? eu faço o seguinte, quando vocês acessarem essa live amanhã, né, eu vou colocar dentro do Google Drive e ponho o link na descrição do vídeo. Aí vocês podem entrar na descrição do vídeo, desse vídeo aqui, né, dessa live, aí vocês conseguem ter acesso ao documento, tá? Eu vou dar só uma passada aqui, Manuel, antes de você começar, só nas pessoas que já estão aqui com a gente, e a gente já começa. Eu estou aqui com o Renan, né? O Renan Silva está sempre aí com a gente. O Roberto Bartolomei, né? Bartolomei. O Toninho Borges. Opa, conhece aí? O Aquaponia Sertaneja, também está com a gente o Severino. O Robson. O Benedito Amorim. Luciano Soares também está com a gente aqui. Maurício Silva. André. O André até vi o recado dele lá no grupo do Ceará, né? Ceará, Mirim, Rio Grande do Norte, Antônio Aparecido, Fábio, Carolina também está aqui com a gente, e o André, novamente, que mandou um áudio aqui para mim, mas, ele falou que o áudio estava cortando, né? Tem hora que a oscilação da internet faz isso, aí quando aconteceu, eu dou um toque no Manuel, né, para o Manuel retomar a fala. Muitas vezes pode acontecer isso por causa de oscilação na internet, tá, gente? Mas aí eu dou um toque nele para ele retomar de onde cortou. Aí vocês me sinalizam aí nos comentários que vai ser bem importante. Bom, vou colocar a tela aqui do nosso PDF e vamos lá, né? Já tá legal, eu tô gostando de ver a coisa, tá bastante bacana. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Até agora não apareceu a... Deixa eu projetar de novo. Só um minutinho, tá, gente? Porque deu um... Agora foi. Agora foi. Não apareceu aqui, Manuel. Perfeito. Perfeito, certinho. Projeto Peixe também está com a gente, né? Projeto Peixe. Do grande Moisés. Um outro que mandou um abraço para você aqui foi o Gerson, tá? De Minas Gerais. Ele te mandou um abraço. Ele falou que eu não ia estar aqui, mas ele mandou o Gerson Piscicultor. É isso aí. Grande Gerson. Se quiser iniciar, pode iniciar, Manuel. Tô tranquilo. Perfeito. Então, nós vamos falar do tratamento e controle da qualidade de água na criação de peixes, né? Isso. Bom, geralmente a gente tem uma necessidade de ter maior controle quando a gente está fazendo a criação em alta densidade, né? O que geralmente acontece na aquaponia, ou sistemas de recirculação, ou até mesmo bioflocos, né? Onde a produtividade por metro quadrado pode ser 30, 40, 50 quilos, né? Desculpa, por metro quadrado não, por metro cúbico, tá? Nesse caso, existem alguns fatores que influenciam essa qualidade de água, que são os fatores físicos e químicos. Eu vou falar rapidamente dos fatores físicos, que muitos desses fatores conseguem interferir com a temperatura, né, evaporação. Quer dizer, a gente consegue até interferir de certa forma, mas não é tão fácil de mexer como os fatores químicos, né? Portanto, vamos já para os fatores
físicos. Em primeiro lugar, eu vou falar da temperatura. A temperatura, muitas vezes a gente, quente ou região fria, o ideal é escolher o peixe mais apropriado para a região. Quando a gente referir nessa questão de águas quentes num lugar frio, às vezes a gente vai ter que computar que vai ter um gasto de energia para poder adequar essa temperatura do ambiente que esse bicho está sendo criado, né? Uhum. Por quê? Porque o peixe, para ter um bom desenvolvimento, ele precisa de um conforto térmico. O que é isso? O peixe é um animal de sangue frio. Quando ele vai se alimentar, ele vai digerir o alimento, só que as enzimas que fazem, por exemplo, a digestão, elas trabalham numa faixa de temperatura. Da mesma forma, vai ter outros fatores que vão influenciar, por exemplo, aqueceu, aumenta a atividade metabólica dele. Mas se aqueceu demais, entra numa zona que não é de confortável para o peixe e aí ele para de crescer. A mesma coisa acontece quando esfria. Diminui a atividade metabólica, diminui o crescimento. Se diminui demais, o sistema imunológico do peixe para de funcionar e aí ele fica suscetível à doença. E se abaixar mais ainda, ele morre. Então, nós temos que trabalhar sempre numa temperatura adequada para esse organismo, né? E sempre pensando que a temperatura vai ter outras influências. Por exemplo, quanto mais quente estiver a água, menor a concentração de gás que vai acumular lá dentro, ou seja, o oxigênio cai. Enquanto, isso é visível. Já viu isso aí, né? Já vi. E um lugar que é muito quente também vai ter maior evaporação, e isso vai afetar na salinidade, né? Um viveiro super intensivo não tem tanto problema de estratificação, mas um viveiro escavado é aquela história. Às vezes você mergulha dentro do viveiro, no ralo está quentinho. Quando você afunda lá, por quê? Falhou aqui no final a fala. Na parte do que quando você afunda no tanque. Só um minutinho, tá, gente? Mais fundo. Tá cortando um pouquinho, Manuel, o áudio. E uma certificação. Mas em viver escavado, você não tem problema. A questão que vai a temperatura também aumenta. E se tiver Manuel, alguma substância tóxica, você potencializa a ação tóxica. Então eu estava dizendo que se aumentar a temperatura, se aumentar a temperatura, eu vou fazer o seguinte. Tá tendo corte no áudio. Eu vou ver se o celular, que eu acho que o sinal fica mais adequado. As substâncias tóxicas. Você vai passar pro celular? Tô passando. Beleza. Às vezes o sinal fica mais estável pelo celular, né? Isso. Vou te adicionar aqui, te remover aqui. Só um minutinho. Só um minuto, tá, gente? Ele já entrou aqui no celular. Vai melhorar agora. Pronto. Tá melhor agora? Só um distancinho. Só um minutinho que vai ficar captando o áudio de volta. Captando o retorno do áudio. Pronto, e agora? Agora melhorou. Bom, então, se aumentar a temperatura, as substâncias se tornam mais tóxicas, né? Você estava falando a questão de quando você entra dentro do tanque, aí tem a parte rasa que é quente, e a parte funda, né? Tem a parte ali que é mais gelado. Mais gelada, isso. Isso é estratificação térmica.
né? Mas isso não ocorre em sistema superintensivo porque a velocidade de circulação de água é muito alta. Isso é mais em viveiros escavados, né? Ou represa onde tem tanque-rede, né? Tanque-rede. Bom, o outro fator é depois da temperatura, a salinidade. Bom, a salinidade ela é influenciada pela evaporação. Quanto mais evaporação você tiver, maior a salinidade. E isso, na aquaponia, não é muito problema porque você tem as plantas que vão absorvendo esses sais. Mas em sistemas de... Oi? É até interessante você falar isso, né? A questão na aquaponia, que essa salinidade natural, né? Não é o problema. Agora, no caso você vê problema na adição de sal para tratamentos, o pessoal sempre tem essa dúvida. Eu adiciono sal ali para fazer um tratamento de íctio. Esse sal vai ficar ali como? Ele vai sair do sistema como? Então, eu já tive que fazer tratamento tempo, com sal na aquaponia, só que sempre tem o risco de você salinizar demais e a planta não ter como absorver nutriente, por causa da questão de osmose, né? Então, eu sempre uso baixa concentração de sal quando eu preciso fazer algum tratamento, ou eu isolo o viveiro de criação, coloco o sal e depois descarto uma parte da água e coloco água nova para reduzir a salinidade antes de ir para as plantas. Legal. O filtro biológico até suporta uma variação de salinidade, mas a planta não tem jeito. Não tem não. E esses sais geralmente vêm em decorrência da degradação da matéria orgânica, né? Toda vez que você está jogando ração dentro do viveiro, essa ração tem sal. Como você está recirculando a água, esse sal acumula. Então, uma outra ferramenta para diminuir o sal é a troca parcial de água, que é feita quase que diariamente, né? Existem algumas literaturas que falam de trocar 10% de água ao dia. Bom, eu já tinha comentado da evaporação, né? Que quando aumenta a temperatura, aumenta a evaporação e aumenta os sais, né? Mas é bom a gente saber, no local onde nós estamos, quais são os índices de evaporação, porque a gente tem que fazer a reposição de água no sistema, né? E a evaporação, ela é importante, porque ela pode servir para fazer a termorregulação do viveiro. Qual ferramenta você usa para poder... Qual ferramenta técnica que você usa para poder medir essa evaporação? É observação? Observação. Eu faço uma marca na borda interna do viveiro. Se abaixar demais, às vezes baixa 2, 3 dedos, às vezes de um dia para o outro abaixa meio dedo, não faço nada. Depois de 2, 3 dias, abaixou 2, 3 dedos, aí eu coloco água para repor. Né? Eu falo dedo porque geralmente a gente trabalha com peão, né? Mas tecnicamente seria 2, 3 centímetros, tá? Beleza. Esse dado é importante, porque a pessoa tem anote essa reposição, porque eventualmente você pode ter problemas de disponibilidade de água. Eu, por exemplo, lá no Ceará, eu tinha uma perda de 4 a 5 centímetros por dia, lá em Pentecostes. E lá eu cheguei à seguinte conclusão, que eu não ia ter água para trabalhar o ano inteiro, com uma evaporação tão alta. Aí eu mudei de lá, fui para a Bahia, porque lá eu tinha bastante água. Então, tem que ser previsto esse tipo de coisa que, além de evaporação, eventualmente você tem perda de vazamento nos encanamentos. Às vezes tem que fazer um manejo, por exemplo, tilápia, você tem que abaixar o viveiro para tirar os peixes, e às vezes você não tem onde reservar essa água. Enfim, você tem que ter ou um tanque para fazer a reposição, ou uma nascente, ou uma água pública que você possa trabalhar com ela desclorada, mas garantido o fornecimento para não ficar na falta, né? Você falou uma coisa aí que até me remeteu, que fez eu pensar num sistema. Por exemplo, tem muita gente que vê, por exemplo, um sistema de piscicultura assim, e tenta implantar ele numa região muito quente, extremamente quente.
E quando você falou isso aí, vou colocar você na sinuca de bico aqui agora, né? Mas pelo do fato de você ter falado assim, eu saí da região, fui para outra região, porque eu vi que lá não ia dar mais, lá não ia para frente. Contar com a reposição da chuva não é garantido, não, né? No caso de uma região assim, não, né? Boa pergunta. Bom, primeiro não é garantido pela quantidade, tem lugares que o índice pluviométrico não é tão constante, né? No caso onde eu estava, chovia 2, 3 vezes por ano, então eu estava no sertão. E o outro fato é o seguinte, hoje a água de chuva não é confiável. Não é confiável em que sentido? Eu já peguei água de chuva com 5 miligramas de nitrito por litro. Isso mata peixe. Porque hoje, de acordo com a poluição do ar, se você às vezes está até longe de um centro urbano, mas o vento leva o poluente longe pra caramba. Então, eu já achei nitrito, já achei amônia, excesso de gás carbônico, tudo na água de chuva. Eu vou exagerar, mas eu acho que hoje é arriscado até tomar banho de chuva, tá? Realmente muito complicado por causa desses elementos. E eu, por exemplo, montei um projeto na Mata Atlântica, a uns 30 quilômetros de Curitiba. Enchemos um lago enorme, que era de peixes ornamentais. Na primeira chuva, a água ficou um creme de ervilha. Quando eu fui ver, a amônia estava altíssima, mas não tinha peixe, era só água de chuva que foi suficiente para nutrir as algas com adubo, né, que veio no particulado que fica em suspensão no ar, e deixar a água verde. E você pode reparar que todo mundo que tem piscina, quando chove, a água fica verde. Os nutrientes que vêm com a chuva. Então, a chuva é uma coisa meio complicada, Jorge, para a gente depender delas, tá? Avaliar, né? É bem complicado. Sim. Mesmo. Então, o ideal seria ter água de chuva, que não tem como, jogar num reservatório essa água de chuva, e nesse reservatório a gente pode interferir. Eu costumo usar aditivo biológico para fazer a degradação desses poluentes, né? E às vezes a gente é obrigado também a fazer uma aeração nesse reservatório, a fim de que essa água chegue a níveis que a gente possa usar na criação de peixe. Fazer um condicionamento, né? Fazer um condicionamento da água, né? Um reservatório que você pode agir mesmo, né? Que olha, a coisa tá feia. E em termos de pH, assim, você tem visto muita chuva ácida? Sim, toda chuva ela acaba sendo ácida porque nós temos uma quantidade muito grande de gás carbônico na atmosfera, e o gás carbônico na água vira ácido carbônico e faz o pH cair. Inclusive, é um dos fatores que a gente vai falar daqui a pouco, porque ele é muito importante na piscicultura, apesar de quase nunca ver ninguém medir gás carbônico. O pessoal que mede gás carbônico, geralmente, é aluno meu. Não, tem um outro cara que também fala muito disso, né, que é um amigo, um grande especialista, que é o Fernando Kubitzer. Ele também presta muita atenção nisso. Então, o pessoal que treinou com ele também toma uma atenção grande nesse caso, né? O gás carbônico, já vou adiantar, ele inibe a absorção de alimento a nível do intestino. Por quê? Como ele acidifica a água e o peixe está na água, em contato direto com a água, ele tem uma espécie de acidose sanguínea, e as enzimas que transportam o alimento do intestino para a corrente sanguínea não conseguem transportar. Por quê? Porque está numa faixa de pH que ele não funciona. Então, o gás carbônico não mata peixe, mas afeta um órgão extremamente sensível, que é o bolso. O peixe come e não ganha peso. Nossa, aí arrebenta. E é uma coisa que ninguém presta atenção. E esse gás carbônico, ele no caso, a contribuição para o aumento do gás carbônico, ela vem da própria respiração do peixe, né? Da respiração do peixe e da decomposição da matéria orgânica. É isso. Mais alguma fonte externa, né? Só a chuva, no caso, né?
Chuva, às vezes o próprio ambiente. Eu já tive problema de gás carbônico numa fazenda lá em Sertãozinho, que eles faziam reprodução de peixe e pegavam água num poço. Mas esse poço, ele era influenciado por uma represa de 30 alqueires. Então, na verdade, a água da represa infiltrava pelo solo, entrava no poço, e esse poço abastecia a reprodução. Teve um ano lá que só morria todas as larvas. Morria, não sobrava nada. Eu detectei que tinha gás carbônico. Esse gás carbônico veio de uma... que lá tinha um aras, ali perto, e a uns 800 metros, quase 1.000 metros de distância, o pessoal começou a acumular o esterco para curtir. E a chuva Nossa, fez a matéria orgânica infiltrar no solo e chegou até lixiviou, o né? poço. Aí nós tivemos que fazer um tanque externo, assim com bastante superfície, para pegar sol e esse gás carbônico passava para a atmosfera por difusão, né? E aí pôde usar água. E qual tecnologia, assim, ou formas, né, de você ter esse controle bem regrado do CO2? Olha, eu vou explicar uma coisa que também eu descobri e depois eu vi que não era chute, não. Nos Estados Unidos eles fazem isso mesmo. Eu meço o pH com aquelas gotinhas. Põe lá gotinha, misturo e faço a leitura. Depois eu chacoalho com bastante força o vidrinho, aí deixo ele aberto e balanço para lá e para cá para ele ventilar. Chacoalho de novo com força, ventilo. Chacoalho de novo com força, ventilo. E o pH muda. Então, por exemplo, se o pH estava 6, for para 7, é 1 ponto. 1 ponto de pH é elevado a 10. É muito CO2. Ah, desculpa, o pH sobe porque o CO2 saiu. Não falei que o CO2 na água vira ácido carbônico? Se você tira o CO2, a água, o pH sobe. Agora, se o pH subir meio, você não precisa se preocupar muito. Mas se subir 1 ponto de pH, você tem que aumentar a aeração para tirar esse CO2. Ah, bacana, rapaz. Com o tempo, O eu descobri oxigênio aí que de novo. com o tempo eu O oxigênio descobri tem tudo. que tem uma tabelinha, inclusive, que você mede o pH inicial, depois de chacoalhar e a temperatura te dá a concentração de CO2. Eu só não sei onde eu pus essa tabela, mas que ela existe, existe. Oh, legal, velho. Então é o Não, é que oxigênio de a novo gente na no água. campo tem que fazer coisa. Tem que fazer coisa prática, né? Uhum. Bom, eu vou falar rapidamente da turbidez. A turbidez é o que deixa a água suja, são partículas em suspensão. E essa partícula em suspensão, no caso da aquaponia, ela é importante porque a gente tem que remover, senão ela não faz o filtro biológico funcionar direito. Muita matéria orgânica faz com que as bactérias heterótrofas, que comem matéria orgânica, prevaleçam e não tenham as bactérias nitrificantes. Então a gente tem que eliminar a turbidez. Para isso, eu acabei descobrindo umas coisinhas bem práticas. Uma delas é o seguinte: se a água está muito suja, eu uso tanino. Tanino? E o tanino? Tanino é usado para curtimento de couro e em estação de tratamento de esgoto para limpar água. Eu uso no máximo 10 gramas de tanino por metro cúbico. A Porque o obtenção tanino disso é fácil? fácil. Eu compro no site, coloco tanino líquido, né? Na internet, procuro e compro. Esse Por que eu tanino uso tanino é o líquido? mesmo tanino que sai daquelas folhas que caem dentro do Rio Amazonas lá e formam aquele Sim, tanino lá? isso. Tanino é feito de Pô, casca de legal, rapaz. árvore, algumas coisas assim. A outra Bacana. coisa que eu uso, que eu plantei muito nesses últimos anos, é moringa oleífera. Ó, essa Eu é trituro a famosa. semente da moringa e coloco na água e ela também fica limpa, porque tanto o tanino como o óleo da moringa, se não me engano é óleo bênico, eu preciso ver o nome que eu não estou lembrando direito, e eles atraem as partículas, né, que tem uma ação catiônica, né, então as partículas ficam uma grudando na outra, aumenta o peso e afunda.
depois eu removo lá no decantador. Bacana, legal. Né? Outra ferramenta que dá para usar é o cal. Cal hidratado ou cal virgem. Só que se você tiver amônia, meu filho, não vai dar certo. Você só pode fazer isso quando você está zerado de amônia. Né? Uhum. E então a turbidez ela tem essa importância por conta de ela cobre o substrato do filtro biológico e começa a ter só bactéria heterótrofa trabalhando e as nitrificantes resolve fazer No, greve. Não vou no trabalhar. caso, aquele tanino, o Luciano até fez uma observação que esse tanino da fibra de coco também pode? Pode, mas a fibra de coco, ela tem uma jogada. Você tem que lavar ela com bastante água quente ou cozinhar para tirar o sódio. Senão ela aumenta muito os níveis de sódio. Ah, então tem que ser Eu usei lavado. fibra de coco, eu fiz testes de substrato na aquaponia com pedrisco, argila expandida, fibra de coco, NFT. O que deu maior produtividade foi NFT. O pior produtividade foi fibra de coco. Por quê? Porque na fibra de coco você vai ter bactérias que vão usar o carbono da fibra como comida e vão produzir biomassa bacteriana em vez de fazer a disponibilização do nutriente para a planta. Então, eu uso mais a fibra de coco para tratamento de efluente. Para aquaponia, eu não uso tanto fibra de coco. Isso dá para observar também uma questão. A fibra de coco também tem uma questão ligada à acidificação também, não tem? Então, como ela tem muita matéria orgânica, ela vai liberar também carbono, né? Uhum. E toda fonte de carbono vira ácido Sim. carbônico, que faz cair o pH. Estou entendendo a lógica agora. Legal. Então, bom, pode perguntar. Não, em relação à turbidez, então, o que acontece? A gente que cria, por exemplo, aqui tem muitos criadores também residenciais aqui acompanhando, né? E tem aquele famoso dilema, no caso da caixa d'água, eu vou colocar a caixa d'água e o tanque de ferro cimento. Tem um dilema da água cristalina. Uns falam assim, minha água tem que ter a cor de chá, né? O outro fala assim, não, minha água tá cristalina, faz um vídeo, todo feliz da vida, né? Pessoal, minha água tá cristalina aqui, como é que tá dando para ver os peixes, tudo, todo feliz da vida. E o outro fala assim, não, a minha água tem que ter cor de chá, porque tem que ter... Na aquaponia até que faz sentido, por causa da questão nutricional, né? Uma água muito transparente, não tem nutriente, né? Mas para o peixe, eu vou focar só no peixe, nem vou focar tanto nas plantas, não. Para o peixe, essa água translúcida, ela é boa assim mesmo? Tem algum contra? Olha, ela é ótima para matar peixe. Bom você falar isso. Eu já matei peixe. Eu sei mais matar peixe do que criar, tá? Eu tive principalmente bagre. Quando você vê peixe de olho miudinho, que nem bagre, se você põe luz, dá fotossensibilização, o bicho morre. Né? Então, foi até engraçado que eu fiz um trabalho com bagre africano usando água cristalina e teve um israelense que criava bagre africano na Nigéria. Ele estava passando pelo Brasil e ele veio assistir meu vídeo no YouTube e quis me conhecer. Ele queria ver como eu conseguia criar bagre com água cristalina. Bom, como é que eu criava? Eu coloquei tela de sombreamento, era quase noite lá dentro, né? Porque a luz, a radiação, ela estoura a pele do bagre, né? E depois que estoura a pele, rasga a pele, entra fungo e a coisa fica feia. A mortalidade é alta. Agora, a água clara, ela tem uma vantagem, porque a água não tendo cor, é que ela não tem material em suspensão, e isso faz com que o filtro biológico trabalhe com maior eficiência. A cor de chá que o pessoal gosta, ela é devido a ácidos orgânicos. Então, você tem um problema de peixe que não gosta de água ácida. Por exemplo, tilápia é peixe de água alcalina, não é peixe de água ácida. Agora, se você falar para mim, não, eu estou com pacu e tambaqui, que é peixe brasileiro, esse já pode ser uma água cor de chá. A água verde, ela dá uma estabilidade em termos de qualidade de água legal,
Só que de noite, essas algas que fazem água verde vão consumir oxigênio pra caramba. Então você Isso. precisa ter um suporte de oxigênio para manter o seu ambiente adequado para o peixe. Já uma Exatamente. coloração muito marrom já é zooplâncton. Isso eu nunca vi em aquaponia, tá? Mas em viveiro escavado ou em Já alguns viu? sistemas de bioflocos eu tive, além do biofloco, eu tive uma hiper mega produção de zooplâncton, né? E isso é interessante quando você quer alimentar o teu peixe com zooplâncton, né? Uhum. Mas eu achei muito mais estável quimicamente trabalhar com água transparente, só que tem que ter sombreamento. Senão Sombreamento. você tem que trabalhar com peixe de olho grande. Então, carpa, por exemplo, tem aquele olhão, né? Ela suporta pegar sol, tanto é que você vê ela nos lagos ornamentais. Tilápia também usa muito a visão para poder achar comida, para se defender de predadores, fugir, né? Então, o peixe que depende da visão, então ele tem um olho desenvolvido, ele tolera luz, né? Uhum. Então você tem que escolher o peixe mais adaptado para isso. A Para cor esse da tipo água de. tem essa importância. Tranquilo? Inclusive na aquaponia, a questão assim da turbidez, né? No caso, uma turbidez excessiva, para a gente também não representa muita, não é muito bom, porque vai cair naquela questão que a gente já conversou em uma outra live aqui, né? Que é a quantidade de matéria orgânica que vai chegar na raiz da planta. Vai Eu chegar já bruta, perdi né? salsinha e cebolinha. Queimou a Chega raiz de bruta. tanta matéria orgânica. Chega bruta É, e ali não consegue desenvolver planta nenhuma, né? Fica sim, tipo um porque lodo, né, em toda a raiz. esse lodo não deixa o oxigênio chegar na raiz. Isso, bloqueio de Então a oxigênio. planta não consegue respirar. Uhum. Quer dizer, E desculpa, a planta não, a raiz não consegue respirar. exatamente, porque essa é a questão. E quanto à mineralização, eu te perguntar, dentro do processo de tratamento, na aquaponia é muito citada a questão dos mineralizadores, né? Para eles fazerem um trabalho com essa água e turbinar esses nutrientes para as plantas, né? Você tem alguma novidade para a gente? Você sempre tem alguma coisa nova aí? Olha, o que eu tenho feito é o seguinte: dentro do controle de qualidade de água, eu costumo Uhum. usar micro-organismos que eu compro e micro-organismos que eu capturo na natureza. Né? Então, eu cozinho arroz, vou no meio da mata, coloco arroz, Nada arroz. aí depois eu bato esse arroz com um liquidificador e coloco melaço. Só que eu andei bombando esse produto, então às vezes eu uso pó de rocha basáltica, eu uso farelo de trigo, que é uma fonte de carbono de longa duração comparada com o melaço, né? Melaço é de curta duração, né? Um Uhum. pouquinho de carvão, que é para ajudar, carvão em pó para desenvolver fungo, né? E eu uso isso aí na água do viveiro, que é para transformar a matéria orgânica em sais orgânicos e inorgânicos, que é para a planta poder absorver. Legal. Então, eu compro o produto porque compro bactérias, porque vem um produto completo, mas eu gosto de capturar porque naquele mês aquelas condições ambientais do local permitem o desenvolvimento maior de determinada bactéria. Eu chamo que, em estatística, fala que é a moda. Então, além de pegar um Uhum. coquetel de bactérias, eu uso também a que mais se desenvolve naquele momento naquela região. Então, todo mês eu faço coleta e inoculo no sistema para pegar o micro-organismo mais adaptado para aquele momento. Bacana você falar isso, que eu vi alguns dias atrás, aí, tem um tempo já, né? O Rob Bobbs, lá da Nova Zelândia, ele fazendo esse cultivo em casa mesmo, utilizando o arroz. Aqui Prático. eu tô usando melaço ainda, né? Mas é porque eu ainda não domino a técnica. Eu não domino essa técnica ainda, né? De separar o micro-organismo que eu quero. Depois eu posso passar passo a passo, que eu tenho uma. Eu dou Uhum. treinamento nisso, né? Passo para vocês também em PDF.
Bom, legal, velho. Ótimo. Porque isso é uma técnica, assim, que economiza também, né? Fora que economiza, porque Economiza às pra vezes você vai caramba. comprar um produto, né? Você vai comprar um produto para poder fazer isso, né? Ó, E isso é multifuncional, né? É multifuncional. Faz a subiu a amônia, mineralização e faz subiu o tudo, né? nitrito, aumentou a matéria orgânica na água, eu coloco mais bactéria. Eu já coloco toda semana. Ó, Mas qualquer bacana. aumento que tenha em cima disso, eu coloco mais ainda. E às vezes, por exemplo, já tive caso de ter nitrito chegando a 2 miligramas por litro, amônia 5 miligramas por litro, eu coloquei bactéria e açúcar dentro d'água. Do açúcar eu já fiz também. Do açúcar eu já fiz. Foi coisa assim de 10, 12 horas despencar todos esses parâmetros, né? Inclusive, assim, eu não sei se assim, eu não sei se ainda está 100% certo, mas eu acho legal, por exemplo, quando você está querendo ciclar, né? Você está querendo ciclar o sistema. Aí passou o pico de amônia, o açúcar, aí passou o pico de amônia, você colocar o açúcar, eu sinto que dá uma empurrada para frente o ciclo, Certo, né? Dá uma correto. acelerada, né? Não sei se é o momento certo é aplicar depois do pico de amônia, eu ainda estou na dúvida. Se posso... Não apliquei É, antes do pico de amônia porque eu achei que não tinha bactéria para alimento. Não estou dando alimento para ninguém, né? Vou dizer assim. bom, Bom, se bem que a gente poderia estar fazendo uma outra live sobre isso, porque Uhum. existe um monte de jogada, por exemplo, às vezes eu vou começar, eu não ponho peixe, mas eu despejo amoníaco dentro da água. Ó, o Monico. Né? E aí você pode pôr açúcar, pôr M, quer dizer, tem um monte de processos para você ativar as bactérias e depois fazer o biofiltro funcionar. Né? Eu tô te interrompendo aí, agora, depois da turbidez aí, qual que é o próximo Não, etapa aqui aí agora vem os do parte tratamento? química, né? Por exemplo, o Uhum. oxigênio. A parte- O oxigênio, Uhum. muita gente sabe, mas na verdade a pessoa não raciocina para que serve o oxigênio. Né? Você pergunta para uma pessoa, para que serve o oxigênio? Para não morrer. Não, na verdade o oxigênio só serve para você produzir energia no corpo. Por isso que a partir da quantidade de ração que você coloca na água, é que você determina quanto de oxigênio você tem que pôr no sistema. Então todo o cálculo de aeração de viveiro é feito a partir da quantidade máxima de ração que você coloca por dia dentro do viveiro. Né? E quanto mais oxigênio tiver disponível, melhor. Eu não sei se dá para ver uma linha colorida que eu coloquei aí no slide. Não, não está aparecendo aqui, não. Não está aparecendo na tela, não. Ah, então tá. Então eu vou só explicar. Então, mas o. Até de 0 a 0,3 miligramas por litro, o peixe. A levina pode sobreviver um pouquinho, mas vai morrer. Uhum. De 0,3 a 1 miligrama por litro, uma exposição baixa dessa de oxigênio, o bicho também vai morrer. Para ele sobreviver, vai ter que ter de 1 a 5 miligramas por litro. Só Miligramas. que tem peixe que é mais tolerante, outros menos, né? Só que não vai ter uma produção boa. Para você ter uma produção boa, com uma boa conversão alimentar, sem risco de doença, você vai ter que ter acima de 5 miligramas por litro. Eu Então, o presenciei objetivo isso, cara. nosso Isso é verdade. é ter 5. Baixo oxigênio causa estresse, e o estresse faz com que o organismo acabe utilizando as imunoglobulinas como fonte de energia. E aí acaba a resistência orgânica do peixe. Esse é um problema muito sério, né? Então, a gente tem que criar um ambiente confortável para o peixe para que ele não fique doente. Isso é fundamental. E essa questão que você falou do conforto, ela tem tudo a ver não deixar estressado, né? Porque a Sim, falta de sim. oxigênio vai gerar estresse a vida inteira, né? Do peixe ali. E você vai perdendo todo mês, né? O desenvolvimento, vai perdendo desenvolvimento. E a falta de oxigênio vai te dar um balanço no seu resultado, né? Agora, como oxigenar a água para o peixe, aí, vixe, aí tem uma coisa, tem um monte de processos, né? Uhum. Eu vou falar para vocês os processos que pouca gente conhece, que não adianta falar de aerador que todo mundo já conhece, né? Às vezes eu tenho um problema de baixa de oxigênio,
e eu tenho usado peróxido de cálcio. Peróxido de cálcio é um pó que você joga na água, ele ferve que nem sorrisal. Só que a bolha é tão pequena que ela não sobe, ela forma uma névoa no fundo do viveiro. A taxa de transferência de oxigênio chega a 95%. Outra ferramenta é a água oxigenada. Já ouvi falar. Deu um pau ali, deu um problema lá que caiu oxigênio, está todos os peixes desesperados, você não sabe o que fazer. Até 100 ml por metro cúbico de água oxigenada, 10 volumes, você não mata peixe, porque se você exagerar, queima a brânquia, né? Uhum. Outra ferramenta, eu tenho utilizado em alguns lugares Venturis. E você pode ter uma garrafa de oxigênio e injetar no bico de aspiração do Venturi, e aí você chega a duplicar a solubilidade, a concentração de oxigênio na água. Todas essas substâncias que você se referiu, né, o peróxido de cálcio, a água oxigenada, por exemplo, eu fiz ali uma intervenção necessária com essa técnica, mas, inclusive, essa da água oxigenada, eu lembro que você comentou em um grupo, eu lembro que você tinha comentado isso, e isso teve função dupla uma vez aqui, eu tentei até utilizar com uma pessoa, né, porque para poder eliminar aquela doença que dá no caule não, na raiz, né, que causa podridão no alface. O próprio água oxigenada tinha essa função também de acabar com essa bactéria lá na raiz do alface. Aí eu pensei, foi nisso, né, que você tinha falado, que a questão que ele aumenta o oxigênio também para o peixe. Você sabe quanto tempo? Eu só fiquei na dúvida de quanto tempo esse efeito dura. Em termos de água oxigenada, eu não sei, mas no peróxido de cálcio, eu já usei por 200 gramas em 1.000 litros com 300 quilos de peixe por 6 horas. Então é um efeito prorrogado, inclusive se acontecer então um problema de backup, né, uma situação assim, de falta de energia, pode até te ajudar também, né? Eu tenho um projeto em Piedade que nós fizemos o seguinte: se der pau, tem um gerador. Se esse gerador não ligar, ele toca um alarme. Porque aí eu tenho 2 bombas a gasolina. Que se não funcionar as bombas a gasolina, eu tenho o peróxido de cálcio. E se não funcionar o peróxido de cálcio, eu tenho garrafas de oxigênio ligadas ao sistema de difusor de ar. Que se não funcionar, gente, faz qualquer outra coisa, você não vai mais pegar peixe depois de tanto backup, né? Você tem que ter várias formas de segurança, né? Tem que sempre ter um plano B, né? Vamos dizer assim, um plano B, o plano C. Uma vez aqui aconteceu comigo uma situação engraçada que faltou muito tempo sem energia. O que me salvou foi a água, jogando água do alto. Eu comecei a jogar água lá, amarrei a mangueira lá em cima e deixei a água caindo. Foi perdendo água, mas não perdi peixe, né? Perdi muita água. Eu já tive em laboratório que a gente estava cuidando de alevina e faltou energia à noite. Eu passei a noite pegando água com balde, levantando o balde no alto e jogando o balde de água para baixo. Eu acho que eu fiquei umas 5, 6 horas fazendo isso. Na hora do desespero, você tem que se virar, né? Tem mesmo. Mas eu não sabia nessa época, por exemplo, da água oxigenada. Eu aprendi da água oxigenada com um pescador que ele levava a isca viva lá para o Pantanal, e quando elas ficavam meio baleadas lá na caixa de isca viva, ele pegava uma tampinha de água oxigenada 10 volumes, despejava dentro da caixa de transporte, pronto, os peixes já ficavam tudo normalzinho. Que bacana. Legal. Então, eu aprendi isso aí faz uns 20 anos, né? Mas só comecei a usar realmente agora, porque eu estou usando água oxigenada para controlar bactérias. A água oxigenada também derruba as bactérias patogênicas dentro do viveiro do peixe, né? Eu tenho comprado água oxigenada a 200 volumes, aí eu faço a diluição, porque você comprar galão de água oxigenada a 200 volumes é barato. Tá aí, R$10 o litro, né? E 1 litro de água oxigenada de 200 volumes, você faz 20 de 10 volumes, né? E eu estou usando ela também diluído para 50 volumes, para desinfetar os tubos de NFT. Isso. Depois que sai o lote e tal, né? É o mais Mas indicado. limpa tudo.
É o mais indicado, Porque inclusive. o resíduo de água oxigenada é água e oxigênio. Porque E é muitas vezes, barato. por exemplo, a pessoa. O bom também da água oxigenada é que ela não deixa aquele residual, né? Sim, Você limpou o NFT ali com água oxigenada, não fica residual tóxico. Outros produtos, muitas vezes, fica o cheiro, né? E fica também um residual, que vai acabar correto. matando bactéria lá na frente, né? Acaba matando bactéria. Tem algum outro ponto aí depois. Você estava no fator químico, né? No oxigênio. O pH também é uma coisa importante, porque de acordo com o pH da água, você vai ter a faixa de pH de tolerância do peixe, a faixa de conforto. Saiu dessa Uhum. faixa, tua produção vai ter problema. E o pH ele é importante porque se a amônia está alta e pode causar problema para o peixe, o que eu faço? Abaixo o pH, que a amônia não fica tóxica. Isso. O único problema de abaixar pH é se tiver enxofre. Porque aí o enxofre fica tóxico. Mas é muito raro ter problema com enxofre. Eu só vi problema com enxofre 2 vezes na minha vida, e olha que eu estou 40 anos trabalhando na atividade e só tive problema. Nem problema. Eu vi que teve problemas de enxofre pelo seguinte: eu fui desmontar um filtro biológico e num determinado nível abaixo do filtro biológico ficou tudo cor-de-rosa. Ué, Que é as bactérias púrpura que trabalham com enxofre, né? Então fica tudo no, cor-de-rosa. Porque se tiver oxigênio não tem problema, né? É na e parte anaeróbica que tem. no pH aí, eu também queria te fazer uma pergunta, é o seguinte, eu já percebi que essas bactérias que convertem nitrito em nitrato, elas são muito sensíveis à acidez, elas são bem sensíveis, né? Aí a gente pode abaixar, no caso de uma criação de tilápia em caixa d'água ou tanque ou um RAS, né? É, de ferro-cimento. Qual que você acredita que é o limite assim que você pode baixar seu pH sem interferir tanto nessas bactérias? Olha, o ideal é eu falo que é trabalhar entre 7 e 7,5. Por 7, quê? 7,5. Principalmente aquaponia. Se você tiver muito alto, a planta não consegue absorver nutriente pela raiz. A Uhum. planta quer um pH mais alto, mais ácido, e a raiz quer É, e a bactéria quer mais alcalino, né? esse é o grande Então, dilema da aquaponia. você vai ter que trabalhar com 7, 7,5, né? Ah, e isso tem que ser controlado. Às vezes, por exemplo, o fator que mais faz mudar pH volta para o CO2. E o que faz remover mais o CO2 é a aeração. Então, às vezes a gente tem que fazer uma aeração mais forte do que precisa, que seria até mais do que o peixe precisa para respirar, mas é para fazer uma remoção do CO2. Principalmente se o sujeito está fazendo dentro de estufa, né? Que todo mundo tem que ter na cabeça que você pode pôr um soprador dentro da estufa, mas a captação de ar é fora da estufa. É Senão você fora da pega o estufa. CO2 de lá de dentro e joga de novo para o viveiro. Vai Né? trazer tudo de volta. Então, eu controlo o pH. Como é que eu controlo? Geralmente, o meu problema é que o pH sobe demais, porque eu uso muito viveiro de ferro-cimento, e o cimento reage. Aí eu estou usando o limão, eu pego o limão, espremo e jogo dentro Ácido, d'água. ácido cítrico, Ácido né? cítrico. É. Outro modificador de pH bom é ácido lático, soro de leite, quando faz queijo. Ó, E o bom é que todos esses dois produtos eles fazem bem para a fisiologia do peixe. Por exemplo, o limão o ácido cítrico e ácido lático regula a atividade intestinal, melhorando a absorção, melhorando as bactérias do intestino, né? E eles formam também um sal ácido, né? Formam uma solução tampão. E o mais legal é que, por exemplo, o ácido cítrico, quando encosta no cálcio, faz citrato de cálcio ou citrato de ferro. Ou seja, o ácido cítrico é um quelante. E o mineral na forma de quelato, aí ele fica mais fácil de ser absorvido pela planta e fica pelo mesmo. peixe.
Bacana, rapaz. Você falou aí, eu tava lembrando de uma coisa que talvez tenha nem muito a ver, mas acho até legal que o pessoal fala, né, da gente tomar água com limão de manhã em jejum, né? Sim. Tá dentro da lógica, né? Tá dentro da lógica. Faz bem para a Olha, saúde nossa, provavelmente, do peixe. eu comecei a usar limão já faz uns 15 anos, né? E porque eu precisava baixar pH e viver escavado mesmo. Tem um projeto que eu fiz lá em Goiás, que eu acho que a gente plantou quase que 500 pés de limão. Só para usar na piscicultura. São mais de 50 hectares de viveiro, com alta densidade. Se a amônia sobe, eu tenho que baixar pH. Senão o peixe vai sentir. Então, Exato. plantamos limão. E o que não usar para o peixe, a gente faz limonada, caipirinha, a gente dá um jeito. A gente sempre dá um jeito. Tem aquele ditado, né? Você me dá um limão, aí você não faz a limonada, você abaixa o pH. Pois é. E é muito bom o que melhora o peixe. Tem várias coisas que eu comecei a usar, assim, por exemplo, doença de peixe em aquaponia. Você não pode pôr antibiótico, senão você contamina as verduras e detona o filtro biológico. Com Eu certeza. comecei a usar alho. E o alho, já tive septicemia hemorrágica, mortalidade violenta de peixe, coloquei alho, no mesmo dia parou a mortalidade, é impressionante. E o interessante é que muda até a cor do peixe. Tem um pesqueiro que eu dou consultoria, que a cada 2, 3 meses os peixes recebem ração com alho durante 4, 5 dias para voltar a pescar. Porque às vezes o peixe se acomoda lá dentro, aí você põe ração com alho, o bicho fica esperto, ele começa a ficar mais ativo, né? Então volta a pescaria. A minha ideia, como eu falei no começo, que eu tento procurar reduzir custo, uma das ferramentas é usar esses produtos que ele é barato. É acessível. O produtor pode ter. Né? Uhum. Enfim, se não fizer isso. A quantidade de limão que seria necessária para, por exemplo, vamos dizer que eu estou com pH lá no 8, né? Boa pergunta. Depende de várias coisas, né? Depende da estocagem também, né? De peixe que eu tenho, né? Principalmente, por exemplo, o pé de limão que pega mais sol, ele vai ter mais precipitativo do que aquele que está na sombra. Então você nunca sabe a concentração de ácido que tem no limão. Aí o que você faz? Pega 1 litro de água, faz o limão, põe 1 ml num litro, no outro litro você põe 2 ml, no outro faz 3, e depois vê a variação que teve de pH. Tira o pH inicial, aí o projeto. 1 ml de... Aí eu projeto a quantidade de litros depois, né? Sim, você faz uma regra de 3. Legal, Não é nada absurdo. É bem simples. Não é bem complicado, não é complicado, não. Você pega a quantidade de gotas, faz a regrinha de 3 lá e... Tem produtos no mercado hoje à base de ácido lático e ácido cítrico que é vendido para controlar pH. O legal desses produtos é que ele já vem com uma tabelinha. Você não precisa ficar fazendo testes, né? Então, também é um outro caminho. Comprar produto mesmo. Vale a pena. Aliás, vale a pena você ter tudo, porque você nunca sabe qual o grau da sua emergência. Exatamente. Essa do limão eu acho interessante, bem interessante mesmo. Do ácido cítrico, né, no caso. E no caso, muita gente, por exemplo, eu conheço muita gente que sofre com o pH ali, acabou de fazer o tanque, né? Aí o tanque tá com aquele pH influenciado pelo cimento também, né? Aí fica pH lá nas alturas, dando um pouquinho de trabalho para a pessoa, né? Isso seria uma jogada também, né? Essa questão do limão, seria uma boa jogada para esse tipo de produtor. Eu uso ácido forte. E também, aí tem que ser um ácido mais forte? Quando eu faço viveiro de alvenaria, eu já cheguei a pôr ácido muriático, ácido sulfúrico, para reagir com o cimento. Mas o cimento, assim, depende do cozimento, da fabricação do cimento. Tem cimento que reage mais do que outros. Então, quando você faz a massa do cimento, você pega uma brocha, molha a brocha e espirra água. Parece também... Então, espirra água no cimento, na massa. Se ela começar a espumar muito, é que ela vai sempre estar reagindo, deixando a água alcalina. Se espumar pouco, não vai reagir muito.
Por isso que às vezes a gente é obrigado a impermeabilizar o tanque de alvenaria. A impermeabilização, ela dá uma garantia que isso vai acontecer com menos frequência, né? Com menos, Porque você com tem que menos usar... duração, né? Vamos dizer assim. Isso. Você tem que usar um material que usa para caixas d'água, não é qualquer impermeabilizante, porque tem impermeabilizante que pode ser tóxico para peixe. O que é para caixa d'água não é tóxico para peixe, né? E Então, o tanque de ferro problema é cimento. que antigamente eu era muito chato. Eu ficava com escovinha esfregando as paredes quando saía um lote de peixe, e conforme eu esfregava a escovinha na parede para limpar, eu arrancava o impermeabilizante. Hoje, eu estou pulverizando água oxigenada 50 volumes. Não esfrego mais nada. Não esfrega mais nada. E Porque ela dá aquela. esse como é muito abrasivo, né? E acaba tirando o que não é interessante tirar, né? Que é a proteção. Que até a proteção natural também, né? Que é uma proteção meio Sim, que mesmo que dos o organismos. cimento que reagiu com o cimento que reagiu com a água, com a própria acidez da água, às vezes é neutralizado. Quando você passa a escova, você tirou aquela capa que estava neutralizada e voltou para um cimento fresco. Fresco não, mas sem ter, que ainda é muito reativo. Putz, é cheio de detalhes esses negócios, né? Aí você volta no zero de novo. Pois é. Eu vou aqui agora, vou começar aqui pela. Dar uma passada aqui no geral. Gente, pode mandar pergunta aí agora, que agora nós vamos. Eu vou descer aqui, vou subir, né? Na verdade, aqui as perguntas lá no alto. E vou descendo aqui, vou procurando as perguntas para a gente já começar a interagir com o público aqui também, que o pessoal deve ter dúvidas. Tem convidados aqui também ilustres aqui, o Claudio Fábio está aí também, falou que isso é a lenda da aquaponia. Muito bom ver a lenda da aquaponia. A Aquanatur está aí com a gente também. A Ju está aí com a gente. Projeto Peixe, deixa eu ver aqui se tem umas perguntas. Pode mandar pergunta aí, viu, gente? Agora a gente é para o segundo momento, agora é mais perguntas, né? Estou chegando aqui. Enquanto isso, eu vou falando, enquanto eu vou procurando a pergunta, que eu vou te passar uma dúvida que eu tenho, né? Dá para substituir o sal pelo ozônio? O tratamento de sal pelo tratamento de ozônio? Bom, eu acho o tratamento de ozônio fantástico. Já usei na década de 80, usei na década de 90 e agora vou voltar a usar. O sal, ele tem uma função. Ele estimula a produção de muco, né? Então, quando você maneja o peixe, cai uma escama, o sal faz com que o muco seja produzido e cobre as feridas. O sal traz um equilíbrio osmótico. O sal tranquiliza o peixe. E o sal, com uma concentração mais elevada, ele pode ser até usado para controlar a bactéria. Mas aí, nesse caso, o ozônio é muito mais eficiente, né? O ozônio tem, por exemplo, se você pegar um microscópio, colocar lá umas bactérias, uns protozoários, que bactéria não sei se você vai conseguir enxergar no microscópio. Você vai ver os bichinhos nadando, você joga ozônio, eles desaparecem na sua frente, porque eles viram CO2. O ozônio não existe como ter resistência de um organismo para ozônio, né? A questão é saber dosar a quantidade de ozônio necessária para o tratamento. Ou então, você tem um tanque que você faz a ozonização e depois essa água sai desse tanque para o viveiro de peixe, só que ela tem que demorar no mínimo uns 5 minutos para o ozônio começar a voltar a ser oxigênio e não ser tão reativo. Agora, tem dosagens, que agora eu não vou lembrar de cabeça, que você pode manter dentro do viveiro. Não 24 horas, mas você pode, 1 hora por dia, jogar um X quantidade de ozônio dentro do viveiro, porque senão o ozônio acaba queimando a brânquia do peixe, queimando o olho do peixe, né? Então, sabe aquela história que a diferença do remédio e do veneno, que é só a dosagem? Exatamente. O Né? ozônio é esse caso, né? Eu tive assim, Isso. eu tive uma experiência muito boa com ozônio na aquaponia. Eu estava com um lote de peixe e ele começou a ter íctio. E o íctico foi lastrando. Eu pensei, poxa, eu apliquei o sal
mês passado eu aplicar sal de novo na aquaponia, não vai ser legal. Aí eu entrei com ozonoterapia. Eu fiz ozonoterapia por 24 horas. O motor também do ozônio não pode ficar ligado direto, né? Então deu uns cortes ficava ligado 50 minutos, descansava 10. E fiz isso de um dia para o outro. Depois eu fiz mais um pouco. Aí eu percebi que no quarto dia sumiu. O ictio sumiu, desapareceu. Aí eu falei assim, pô, esse negócio é bacana, mas é que nem você falou, se você errar a mão, aí você faz, aí dança tudo, né? E também depende de onde você põe, né? Se você põe no lugar errado também, você mata a bactéria, né? Acabou a bactéria do seu sistema todo, né? Você inseriu no lugar errado, né? Ou muito próximo, né? Das bactérias. Agora, uma coisa que eu descobri que é legal é que o UV, aquela luz UV, transforma o ozônio em hidroxila. Aí ele neutraliza. O ozônio, ele pode ser gerado por carga elétrica ou por radiação. Então, tem algumas lâmpadas de UV que trabalham numa determinada faixa de radiação que também gera ozônio. E você falou agora, por exemplo, da hidroxila, né? Nosso próprio corpo, quem me ensinou foi o Roberto daí, que o nosso próprio corpo, quando os glóbulos brancos querem se defender de uma bactéria, a primeira coisa que ela faz é jogar água oxigenada em cima. Os nossos glóbulos brancos produzem água oxigenada para matar outros organismos ou oxidar os outros organismos. Então, é uma ferramenta muito boa, né? E o ozônio é como se fosse uma água oxigenada. Aqui em Itu, eu queria usar ozônio, não tinha. Eu estou colocando 2 litros de água oxigenada num sistema de 100 mil litros. E realmente melhorou a qualidade da água, diminuiu a carga de bactéria. O princípio mesmo, o do ozônio e da água oxigenada. Da água oxigenada. Não pode errar a mão, né? Nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois pode errar a mão. O Marcelo Gil aqui, ele fez antes, né? Nós acabamos respondendo essa pergunta aqui, né? Do MA, né? Foi em cima da do Marisa. ozônio. Marisa também é uma conhecida. Conheço. O Marcelo Gil Mendes, né? Ele colocou aqui: se colocarmos bicarbonato de sódio na água, será que neutraliza o CO2? Olha, eu tenho um amigo, que é o Wagner Camis, ele usa o bicarbonato para gerar CO2 e transportar peixes que são muito ativos, que nem matrinchã, e que o CO2 faz o organismo dar uma dormida, né? Ele anestesia, né? Então, o conhecimento que eu tenho, dependendo da quantidade de bicarbonato que você tiver, né? Ele vai formar também o bicarbonato. Aí, nesse caso, ele retira CO2. Mas eu nunca trabalhei com isso, não. Eu não tenho esse conhecimento. Eu sei que já li algumas coisas a respeito disso, né? Eu tenho até uma indicação, eu vou até procurar, posso passar depois, falando sobre o uso do bicarbonato para CO2, numa literatura de um trabalho publicado no Chile. Então eu preferia ler para poder falar alguma coisa com mais propriedade. Depois eu pode entrar em contato que aí eu passo a informação. Eu queria pegar esse comentário aqui do Luciano Soares, meu xará aí, na tabela do teste KH, eu acho que é. Eu queria saber assim, você foca muito no KH ou não dá tanta importância? Demais. KH? Beleza. Demais, porque é o seguinte, quando você tem a nitrificação, você tem a amônia virando nitrito, a amônia vai pegar 1,5 molécula de oxigênio, vai virar um NO2, mais água, mais 2 moléculas de H+. Então, o processo de nitrificação, amônia para nitrito, gera íons H+. E quem que vai retirar esse íon H+ do sistema é a dureza. Porque se você não retirar esse H+, o processo fica bloqueado. Então imagina uma represa, né? Vai soltando água na represa e a represa vai segurando, vai estancando a água. Você precisa abrir isso aí. Então se aumenta a quantidade de íons de hidrogênio na água, a bactéria nitrificante para de trabalhar. E quem remove é a dureza carbonatada. Inclusive, eu assim,
o KH, aqui eu não preocupo tanto, né? Porque o que acontece? Eu pego a primeira análise, né? Por exemplo, eu pego o pH para ele me dar uma resposta do KH. Agora, se o pH está instável, e começa a ficar todo doido, né? Você mede e ele está oscilando, não está tamponado mais, se pegar essa água e medir, o KH vai estar abaixo de 3 gotas, né? Ele vai estar ali sem reserva nenhuma, né? Porque Aí começa a ele bagunçar o forma um pH todo. tampão, né? Ele forma um tampão, Tampão. ele evita a flutuação. Agora, Isso. o GH também é importante, porque o GH são outros sais que também têm efeito tampão. Só que esses outros sais são aqueles que vão nutrir a planta. Uhum. Com certeza. Então, tanto o KH como o GH são importantes. Agora, o KH, ele é fundamental. Por exemplo, a amônia está subindo, eu vou primeiro ver se é problema de KH. Se não, aumenta o KH. Se não, eu vou ver se está faltando oxigênio para oxidar. Se não, ver se está numa faixa de pH adequado para a bactéria. Às vezes eu também sou obrigado a pôr mais bactéria para poder trabalhar, né? Agora, não, eu lembro que veio um pessoal de uma universidade, pessoal de mestrado e doutorado, vieram passar o dia comigo num projeto. Veio um ônibus lá com uns 30 negros lá, e os caras falaram, pô, professor, por que lá na faculdade tal, nós estamos com filtro biológico há 2 anos e não funciona? Eu falei, você já experimentou ver o KH? Falei, não. Aí eles voltaram, começaram a mexer com a elevada dureza, e não é que funcionou mesmo? Por Nossa. quê? Porque você precisa ter um receptor de elétrons, que é a dureza. E fora aquela oscilação noturna, né? Que também dá no pH quando o KH tá bugado, né? Sim. Isso Principalmente em detona viveiro as bactérias, escavado. né? Em viveiro escavado que você tem alga, você tem que ter levadureza para não poder ter essa oscilação. Porque essa oscilação de pH, ela estressa peixe. Eu tive num lugar que a água estava muito eutrofizada, era muito verde. Eu fui medir o pH da água, estava em torno de 9. Aí eu chacoalhei, sabe aquele negócio que eu falei de chacoalhar? O pH caiu para 6. Por quê? Como estava tendo muita atividade fotossintetizante, né? A fotossíntese também eleva pH, né? Então o pH não tinha nem um pouco de estabilidade. E o resultado foi, primeiro passo, jogar calcário para fazer uma reserva de cálcio, e depois o ideal é jogar bicarbonato. Bicarbonato para chegar no lugar, né? É. O bicarbonato realmente dá uma estabilizada melhor no KH. Eu já usei gesso, funciona com fonte de cálcio para receber elétron também, né? Mas Engraçado, não sobe. você ter falado do gesso foi até legal, porque o que acontece? Eu já li muito essa questão do gesso, né? Eu tive que estudar o gesso porque eu trouxe o gesso para dentro da aquaponia, né? Dentro da minha técnica de aquaponia, eu trouxe o gesso. Só que eu percebi o seguinte, né? O pessoal falava assim, não, o gesso vai alterar a dureza, né? Vai alterar a dureza e tal. Só que isso é longo prazo, é longo prazo mesmo, não é? Você pode colocar gesso, não altera, assim. Não, mas o gesso também tem outras coisas que é boa, porque ele é sulfato de cálcio, né? Ele é Então, esse floculante, né? então Ele é pode uma ser fonte usado de como enxofre também floculante para as também. plantas. Né? É. Tem que jogar também, de vez em quando, vai bem. Vai bem, Né? com certeza. Eu uso assim, uma vez por semana. Deixa eu colocar aqui agora. Tilápias come folha de moringa? Come folha de moringa. Eu tenho usado mais para alimentar tilápia. Deixa eu explicar uma coisa. Eu faço meus projetos são grandes, né? Eu tenho projeto para 2, 10, 18 toneladas por mês. Né? Coisa maravilhosa isso na internet aí. Nossa, impressionante mesmo. Então eu tenho espaço para produzir plantas para alimentar peixe. Eu não uso só ração. Eu chego a substituir 50% da ração por lêmina ou azola.
que são as principais plantas que eu uso para alimentar os peixes. E a moringa, eu plantei muitas árvores, só que essas árvores ainda estão crescendo. E eu preciso Uhum. aumentar. Mas eu tenho um amigo lá no Maranhão que ele está usando a moringa. Pode Pô, usar tranquilo. bacana. Agora, eu não E tenho tem essa quantificação outra. de quanto você pode É um dois em um, substituir. né? Oi? É exatamente isso, é porque o que acontece? É igual a azola, né? É, isso a gente tem que ter um estudo para a gente não, vamos dizer assim, a gente não investir num alimento só, né? Porque toda vez que você investe num alimento só, aí você, tipo assim, erra na tabela nutricional, né? Então, a diversificação, moringa, lentilha, azola, eu acho que dá uma mistura bem interessante, né? Olha, deixa eu explicar uma coisa. Lá no Espírito Santo, num dos meus projetos, eu tinha um viveiro que peixe recebia ração e lâmina. E tinha outros viveiros que só recebia ração. Eu peguei um peixe de cada viveiro, abri o peixe. O que recebia a ração, você olhava, a vesícula era enorme, quase do tamanho do fígado, e o fígado com manchas amarelas. Eu peguei o peixe que comia lêmina e ração, abri, eu quase pensei que tinha perdido o fígado, a vesícula, que eu não enxergava a vesícula, ela estava com 2 milímetros, e o fígado vermelho lindo. Então o que acontece? Quando você dá essas plantas, você melhora a fisiologia do animal. Né? Hoje a gente tem que estar bem atento à questão do bem-estar animal. Então, eu prefiro comer um peixe que comeu lêmina do que o que só comeu ração. Por quê? O que comeu. Ração não foi feita para peixe. A gente inventou para poder criá-los. A hora que eu tenho uma Isso. criação, uma produção de um alimento mais próximo do que é a fisiologia do animal, esse animal vai crescer com mais saúde. E o que eu pude constatar é que o intestino estava legal, o que recebe ração você tem inflamação de intestino, de baço, de fígado, e o outro está perfeito. Isso Inclusive, reflete no consumo. essa parte que você falou da questão do fígado, eu já presenciei aqui, né? É uma pena que no computador aqui é muito rápido, né? A questão da live. Eu tenho uma foto no meu computador aqui disso que você está falando, do fígado com os pontos amarelos do peixe que comeu mais ração do que alimentação verde. Isso é E realmente hoje verdade, também, realmente bate mesmo. e também aquela questão de segurança. Por exemplo, eu tenho agora com esse problema que nós tivemos com a venda dos grãos e o Brasil ficou sem grão para fazer ração, teve muito produtor que ficou desabastecido. Eu tenho um conhecido que ficou quase 30 dias alimentando as tilápias só com lâmina, porque não tinha ração. Então você tem Eu, que ter eu, segurança para poder trabalhar. alimentando, exatamente. E o mais legal, né? É lógico que é o tema da nossa próxima live, tá, gente? O Manuel, eu convidei ele para participar da live da alimentação verde. Então, nós vamos ter uma live aqui exclusiva de alimentação verde. Embora as perguntas que estão vindo aqui, né, Manuel? As perguntas já estão vindo da nossa live. Essa aqui agora, você vê. O Marcelo Gil, né, perguntou: folha de castanheira e amendoeira pode ser usado? Cara, esse eu nunca usei. Né? O que eu usei de diferente, por exemplo, eu usei muita folha de mandioca para peixe, mas não com o objetivo de fazer ele ganhar peso com a folha de mandioca, mas para diversificar a dieta e a fibra, fazer a limpeza do trato digestivo. Existe uma jogada que eu fiz uma vez com uns produtores, e eram os alemães, que eu falei que de domingo não podia mais dar comida para peixe. 6 dias da semana eu recebia ração e um dia não. E o alemão falou: não, mas meu peixe não vai engordar, não vai crescer, tal, tal, tal. Mas ele confiou. Meio desconfiado, mas confiou. Ó, Depois de 6 meses de engorda, pensa num cara feliz. Os peixes saíram no mesmo tempo previsto e ele economizou mais ou menos 1.700 a 1.800 quilos de ração. que bacana, Qual que rapaz. é a mágica disso? Se você dá ração todo dia, você esforça demais o sistema digestivo do animal. Um dia de jejum faz com que ele limpe o trato digestivo e ele volta a absorver a ração com maior eficiência.
E como é um peixe que é econômico, peixe não tem que manter temperatura do corpo, peixe excreta amônia, peixe não tem que gastar energia para se manter nadando e tal. Então, ele acabou crescendo do mesmo jeito. Só que eu economizei a ração. Pô, muito legal você falar isso, porque eu tô fazendo isso, né? Domingo eu deixo o peixe de jejum e aproveito esse momento e faço as descargas dos decantadores. E entro com um pouquinho de ozonoterapia ali no final do dia. Falo assim, vou fazer uma depuração, né? Inclusive, assim, o melhor dia para comer o peixe é depois que eu faço isso. No dia seguinte. A carne dá um sabor, assim, espetacular. Fica com um sabor muito bom. O ozônio é desodorizante. Uhum. Ele elimina cheiros, né? Cheiros desagradáveis. Ele é muito interessante também por esse motivo. Eu até tive uma discussão. Eu trabalhei na USP com processamento de pescado lá no Instituto Oceanográfico. Eu ajudei a fazer pesquisa, né? E um dia eu tive uma reunião com o pessoal do Ministério da Agricultura, do CIF, e eu estava falando, não, vamos usar ozônio nos frigoríficos, porque fica aquele cheiro de peixe, e ele é desodorizante, né? No fim, os caras discutimos e não resolveram não usar. Né? Eu falei, pô, mas na França, nos Estados Unidos usa. Ah, mas aqui é Brasil. Eu falei, tá bom. Então aqueles países do terceiro mundo, que é França e Estados Unidos, né, são sempre para trás, né? Então a gente aqui é melhor, né? Mas é interessante esse uso, viu? É interessante. Ozônio é uma ferramenta muito importante, porque você compra um equipamento que não dá resíduo. Enquanto que cloro você tem que comprar todo mês ou toda semana e dá resíduo de cloro. Isso quando não forma aquelas cloramina e outras substâncias mais tóxicas. Exatamente. Cancerígena, né? Mais uma vez, né, comparado assim, com a saúde humana, né, o ganhador do prêmio Nobel aí foi o descobridor que criou a técnica do jejum intermitente, né? Sim. E ganhou o prêmio Nobel. Faz sentido para a saúde do peixe também, também faz sentido na saúde humana, também pode fazer sentido na saúde do peixe. Todas as religiões antigas tinham jejum. Uhum. Porque é bom para o corpo. Né? Budista, brahmanista, todos os cristãos, os judeus, todos fazem jejum. A ideia de acabar com a história do jejum foi para vender comida mais fácil. Mas tirando isso... Vender mais comida. Exatamente. Mas eu acho que eu já perdi quase umas 200 gramas já com o jejum intermitente. É que eu não sou muito para dar, mas tudo bem, estamos fazendo. Eu faço, mas ele impede, assim, não emagreci com aquela coisa não, mas eu sinto que ele dá o tamponamento no peso. Ele não passa. Tem uma pergunta legal aqui, ó. Pode usar bocashi? Gostei da pergunta, porque eu estou fazendo um tipo de bocashi para controlar pH e também eu faço um tipo de bocashi com rocha moída, pó de rocha, justamente para equilibrar os micronutrientes na produção de verduras, né, das plantas, né, e do peixe. O peixe também precisa desses micronutrientes, né? E uma coisa interessante por exemplo, cálcio, fósforo. Todo mundo fala, não, porque a ração tem tanto de cálcio, tanto de fósforo. Isso. Mas, gente, o peixe absorve pela brânquia. Os organismos só passaram a aproveitar esses micronutrientes pelo intestino quando eles saíram do meio aquático e passaram para a terra. Então eu tenho que ter esses nutrientes na água. E a forma com que esse nutriente tem que estar na água não é a forma metálica, na forma mineral. Ele tem que estar associado ao carbono. A gente fala que tem que estar metilado, né? E o jeito mais prático de você fazer com que esses minerais fiquem metilados, ou seja, ligados ao carbono, é fazendo um tipo de bocashi, né? Então, quando eu falo assim, por exemplo, cálcio precisa estar metilado. O cálcio, o organismo não consegue absorver o cálcio. Mas se tiver um carbono ligado nesse cálcio, é como se fosse uma alça de uma bolsa
que o organismo consegue segurar pela alça e puxar. Então, eu preciso ter esse tipo de produto. Então, tem alguns fermentados, alguns bocachos que eu faço com esterco, mais vários nutrientes, pó de rocha, e aí eu diluo na água para poder fazer o controle de qualidade de água e fornecer nutrientes para o peixe e para as plantas. Morra. Isso aí é lógico, né, gente? Que nós estamos falando aqui, tem que ter a técnica do manejo, tá? Nós vamos aprofundar, depois eu vou conversar mais com o Manuel aí, a gente de repente está promovendo alguns vídeos, de repente passando um pouco mais dessas técnicas mais aprofundadas, porque tem que ter um manejo, né, Manuel? Tem que ter um manejo, né? Poder fazer. Tem que saber fazer a receita do bolo, né? Acho que foi terça-feira agora, eu fui de uma propriedade, né, que o cara estava tendo um problema lá de doença em peixe, e eu falei para ele, rapaz, você sabe qual que é o principal fator que causa doença em peixe? Ele falou, o que que é? É nutrição? É genética? O que que é? Eu falei, é produtor. O que mais causa doença em peixe é o criador. Manejo, né? Geralmente, problema de doença é decorrência de mau manejo. Isso aí dá para fazer uma... bom, aí para conversar sobre manejo, isso aí também vai tempo, viu? Com certeza. Ele perguntou assim, a relação, acrescentando aqui, né? Bocacha é super rico e tal, o André colocou, e a questão do chorume, né? Eu até, na aquaponia, eu tenho usado o chorume. Dou uma esterilizada só por garantia. Por causa da questão não sei se já ouviram falar de bioponia. A bioponia... Bioponia, já ouvi falar. Nada mais é do que o churume ou então o efluente do biodigestor diluído como solução nutritiva para a planta. Né? Então, o que eu estou até discutindo com os amigos é o uso do próprio lodo do viveiro num processo de fermentação. Quando a gente fala fermentação, é que você vai ter bactérias que vão usar aquela matéria orgânica sem oxigênio, mas também existe o processo aeróbico, onde você tem o aerador. Você põe lodo do viveiro, põe melaço, põe aerador, e você vai fazer aí um processo de decomposição aeróbica, e também sai uma solução muito nutritiva para as plantas, para os peixes e para controlar a qualidade da água. Eu não sou bom nessa parte de produzir o aeróbico. Eu já fui consultado para bolar o sistema de movimentação e aeração de sistemas de bactéria aeróbica. Mas a composição da solução, eu mesmo não tenho esse conhecimento. Eu aprendi mais com os processos de fermentação. Mas tem um aproveitamento muito grande. Eu estou fazendo agora um estudo de economia, aquicultura com economia circular, onde eu tenho os viveiros dos peixes, criando peixe carnívoro. Do peixe carnívoro, a água sai, vai para um viveiro onde você tem um peixe que come o cocô do peixe carnívoro, que vai ser, no caso, o tambaqui, e depois essa água vai para um tanque de lâmina. É um tanque de quase 1.800 metros, que essa lâmina vai ser usada para alimentar suíno e bovino, e o sedimento dessa lâmina, que fica no tanque de lâmina, ele vai para irrigar 4 hectares de açaí, né? Então você vê que uma coisa vai levando para a outra, né? Nossa, bacana. Tudo isso só é possível graças à utilização desses aditivos biológicos. Inclusive, a demanda por isso, ela aumentou muito, né? Por causa da crise, entre aspas, a crise, o pessoal tá um pouquinho complicada a questão do alimento, né, tal. Então, a demanda, eu tenho percebido que as pessoas têm mais procurado sobre alimentação alternativa, demais mesmo, né? Aproveitar os recursos que estão ali dentro do ciclo fechado, né? Essa proposta é bem interessante. Olha, Luciano... não tem retorno, viu? Isso aí é o futuro.
É o futuro. Por exemplo, as minas de fósforo que existem hoje no planeta, elas estão em declínio. Em pouco tempo, a gente não vai ter mais disponibilidade de fósforo para fazer adubo. O que a gente tem que fazer é o quê? É recuperar o fósforo que já existe no solo. E uma das ferramentas mais adequadas para extrair esse fósforo é a atividade microbiológica. Com certeza. Para trazer de volta, né? Com a própria planta que cresce ali em cima, você consegue trazer tudo de volta. Sim. Ciclo fechado, né? Perfeito. Perfeitíssimo. Bom, inclusive, aqui, aproveitando essa fala sua, né? O Luciano Soares perguntou que pode ser micro-organismo do solo arborizado ou tem que ser de algum curso d'água em relação aos Eu micro-organismos? pego em solo arborizado, mas tem que ser uma mata fechada, porque para ter muito micro-organismo precisa ter umidade. Nós fizemos uma coleta lá em Santa Catarina, em 3 pontos diferentes, sendo que um deles tinha um pouco de luminosidade e muita ventilação, ou seja, o solo era mais seco, quase não deu bactéria. Aonde tinha pouca ventilação e mais umidade, aí o arroz veio que bombando, né? Veio super colorido. Agora, próximo do leito de água, você também vai ter bons micro-organismos. Só que, como ali vai ter pouco oxigênio, porque o solo está inundado, talvez você tenha um direcionamento para um determinado tipo de bactéria. Melhor coisa, coleta nos 2 lugares e mistura tudo. Inclusive, eu ainda vou depois pegar esse material aí e vou estudar, viu? Vou estudar, vou me aprofundar nisso aí, em criar os micro-organismos em casa. Tô doido para fazer uma estufinha aqui e começar a criar. O Ricardo aqui da Econose também, ele tem um pouco dessa técnica. O Ricardo da Econós Sul. Mas a gente vou juntar isso tudo aí e vamos fazer acontecer aqui também. Eu dar um toque para o Benedito que eu já dei um treinamento para os agrônomos e veterinários lá de Rondônia e já dei muito treinamento lá em Manaus, nos congressos que tinham lá da Zona Franca. E eu acho que a região norte ela é fantástica para a criação de organismos aquáticos. E principalmente das espécies nativas. O que a gente precisa agora é trabalhar melhor o mercado para esses produtos. Agora, eu adoro a região norte. Tem potencial, né? Potencial tem. O Josué, deixa eu ver, Josuel, né? Ele, como baixar esse pH? A gente falou algumas coisas aqui, né? De como baixar o pH. Mas baixar o limão, ácido cítrico, agora... Você já usou o tronco? Você já usou o tronco? Não. Não, né? Tronco de aroeira? Eu já usei tronco de aroeira. Não, eu já usei, sabe o quê? Mas isso é coisa antiga, tá? Eu usava pó de xaxim. O pó de xaxim. Que é o mesmo. Depois foi proibido. Isso aí eu usei na década de 80, porque ele solta ácido orgânico, né? E acidifica. Mas depois que foi proibido, não usei mais. Você falou da aroeira, né? Aroeira. Eu já usei. Pode ser interessante. Eu peguei um fecho de aroeira, coloquei no tanque, uma semana acidificou. Aí eu tirei. Não, perfeito, perfeito. Para prevenir doenças, o uso de sal é eficaz? Para prevenir doença, a melhor coisa é não ter a doença. Então, hoje mesmo me passaram, um cara trouxe peixe de não sei da onde, colocou lá no viveiro, veio tudo com parasita e está multiplicando lá, né? Então, para evitar doença, uma coisa que quase ninguém faz é quarentenário. Outra coisa, eu comecei a fazer isso já faz uns 20 e poucos anos, 25 anos, mas eu não tenho assim tanto levantamento de dados para comprovar. Mas, por exemplo, comprou um alevino, geralmente você coloca o saco com alevino dentro do viveiro para equilibrar a temperatura. Aí eu pego 2 baldes. Um balde eu pego água do viveiro e outro balde seco. Eu pego o saco de água com os alevinos e solto os alevinos
no balde que está seco, mas eu prendo todos os alevinos numa peneira. E depois eu dou um banho de água com sal naquele balde que pegou água do viveiro. Por quê? A água de transporte pode ser que esteja trazendo patógenos. Então, a água de transporte eu não solto dentro do viveiro. E aí, quando eu dou o banho de sal, se tiver algum parasita, às vezes com uma salinidade, o parasita desgruda. Aí eu coloco o peixe no viveiro e aquela água com sal também jogo fora. Eu tive um caso que eu expliquei isso para um produtor, lá em Jerônimo Monteiro, no Espírito Santo, e ele não fez o que eu falei. Depois de um tempo, morreu um bezerro. Depois que morreu um bezerro, sabe o que aconteceu? Morreu o segundo. Lógico, se morreu o segundo, vai morrer o terceiro. Aí morreu o quarto, morreu o quinto, e o quinto ele chamou o veterinário. A água de transporte veio um caramujinho minúsculo, pontudinho, ele é bicudinho, ele faz ciclo da fascícula hepática. E o boi, os bezerros, iam beber água lá no viveiro e pegava a fascícula hepática, que é um parasita que entra dentro do fígado e vai criando canais no fígado, o fígado entra num processo de cirrose, ele se desfaz, se liquefaz, e a hemorragia é tão braba que o bicho morre, né? Tudo porque não lavou os alevinos com a água do sal e porque ele jogou água de transporte dentro do viveiro. É um tipo de falha que a gente não pode cometer, né? Não. Mesmo porque a deixa é grande. Bezerro, boi, nenhum desses pode beber água em viveiro ou córrego. Eu aqui, inclusive, quando eu estou mandando as plantas aquáticas aqui do canal, que o pessoal me pede, faz os pedidos, né? Vendo aqui a azola, lentilha e tal, eu estou mandando um comprimidinho agora de permanganato, para a pessoa fazer depuração no balde com permanganato e depois pôr as plantas aquáticas num sistema de quarentena e depois passar para o sistema oficial. Tá certo, tá certíssimo, perfeito. Né? Então, eu, quando pego planta aquática, eu lavo com água super saturada de sal. Mas tem que ser uma lavagem rápida e depois dar um banho na planta para tirar o sal. Tem. Mas eu vou pôr no meu caderninho permanganato também. Vou pôr no meu caderninho. Perfeito. Outra pergunta aqui, Luciano. Posso alimentar as minhas tilápias com minhocas? Pode, desde que tenha bastante minhoca, né? Agora, eu uso a minhoca com uma outra estratégia. Então, a gente já teve criação de minhoca, aí a gente pegava as minhocas. Na época, eu matava essas minhocas com elas no sol. Passava no processador e fazia farinha de minhoca. E eu dava a farinha de minhoca quando eu via que os peixes não estavam crescendo bem. O bicho dá uma resposta impressionante quando você dá essa farinha de minhoca. E melhora até a questão de saúde. Ele tem uma resposta imunológica mais efetiva, né? Aliás, nessas andanças, eu vi um cara tratando bacteriose de tilápia usando cupinzeiro. Depois eu fui atrás e eu conheci um cara num zoológico que falou que tinha uns tamanduás que estavam doentes e não dava antibiótico, dava tudo quanto é coisa, não resolvia. Eles moeram um cupinzeiro com mel e deram pro tamanduá e ele melhorou. E eu fiquei com aquela coisa na cabeça, né? Eu acho que um dia ainda vou estudar isso aí, essa questão de fornecer o cupinzeiro para melhorar a saúde. Uma coisa você pode ter certeza: existe hoje muita tecnologia, mas com certeza existe muito, muito mais coisas que a gente não conhece. E às vezes a gente ouve um negocinho, vale a pena investigar, a gente não pode descartar às vezes uma informação e avaliar, às vezes testar várias vezes, porque às vezes o método que a gente utiliza para fazer o teste, às vezes é o método que não é adequado, não é que a coisa não funciona, né? Exatamente. E presta atenção, principalmente que esse povo que vive na roça, esse povo mais antigo,
eles têm algumas informações que são fantásticas. Eu mesmo, aqui na alimentação, eu também tenho que tentar, eu estou tentando ainda, foi 3 tentativas, agora eu acredito que vai vir um acerto, eu acredito, né? Estou tentando emplacar a larva Black Soldier, mas é difícil o manejo, não, os pescadores dominam mais que eu, vou falar a verdade, os pescadores de ribeirinhos, com o bichinho Mas teve um da, amigo meu que bichinho da laranja. me pediu para ver a parte de desenvolvimento de micro-organismo. Eu acho o micro-organismo mais fácil de fazer lá. Eu fui criador de rã. Produzir alimento vivo para esses animais não é tão simples, Não porque é. demanda espaço, tempo, manejo, aquela coisa toda. Agora, produzir cladócero, rotífero, isso aí, eu já fiz alguma coisa nesse sentido e não é tão complicado. Eu vi numa literatura, eu não me lembro se era rotífero, que num metro cúbico você conseguiria produzir quase 120 quilos de rotífero por ano. Pô, isso eu consigo alimentar peixe pra caramba, né? Então, esse tipo de estudo tinha que ser mais aprofundado. Eu já pedi para um produtor, já passei uma orientação, que eu fiz uma vez o Bioflocos e eu não pus peixe. Aí que resultado que apareceu micro-organismo, esses zooplâncton, em uma quantidade absurda. Então, eu estou querendo ver se eu repito a mesma coisa que a gente fez aqui em São Paulo, estou querendo repetir lá no norte, né? Porque aí você tem também uma outra fonte de alimento de alta qualidade, né? Altíssima qualidade, num baixo custo. Baixo custo. Aí o rapaz está perguntando o cenário da aquaponia no Brasil. Pequena e Eu tenho média um amigo, escala. chama Guilherme Crispim, grande figura, uma grande pessoa. Um dia ele me falou uma coisa que na época eu não dei muita bola, não. Ele falou que se a humanidade tem futuro, esse futuro passa pela aquaponia. Quase 15 anos depois, hoje eu dou o maior valor. Eu acho que a aquaponia tem grande futuro, principalmente dentro da agricultura urbana ou próximo dos grandes centros, né? E por quê? Porque você tem uma questão de qualidade, logística e ah, um custo mais reduzido. Por exemplo, eu consegui montar uma aquaponia num lugar que tinha uma hidroponia. Então a gente poderia fazer a planilha de custo da hidroponia comparada com a aquaponia e nós conseguimos produzir 30% mais barato as plantas na aquaponia do que Ó, na bacana. hidroponia. Inclusive, Falando de cianureto. cianureto aí na mandioca, né? Então, minha avó é da roça, né? Minha Uhum. família todinha é da roça, só que uma parte era da roça em Portugal e outra era parte da roça no Brasil. Minha avó falava que ela dava muita mandioca, folha de mandioca, o pé de mandioca inteiro para porco. Só que ela fazia o seguinte, ela começava a dar de pouquinho em pouquinho e aumentando gradualmente a dosagem e o animal depois comia aquilo que não fazia mal, né? Quando eu fiz a parte de mandioca para peixe, foi lá no Espírito Santo, a gente começou do mesmo jeito. Começamos a dar pouquinha mandioca e foi aumentando gradativamente até que passamos a dar uma quantidade mais significativa, que acho que não chegava a 1% da dieta do peixe, né? Então a gente dava mais ração e realmente a mandioca era uma quantidade bem pequena, mas fornecia praticamente todos os dias. Inclusive arrancava o pé de mandioca inteiro, com ramo e tudo, né? Jogava na água, só que a gente tinha uma cordinha perto da raiz, porque ficava um toco perto da raiz, né? Os galinhos pequenos, as folhas e a mandioca, tudo era comido. Ó. Consumido, desculpa. E aí, na folha, assim, não tem nada demais, então, não, né? Também tem essa curiosidade. Não, tem. Se você tiver aqueles glicosídeos cianogênico, né? Mas Uhum. assim, o organismo ele se adapta. Se adapta, né?
A tilápia, quanto tempo já... deixa eu ver aqui, essa aqui, a respeito do cálcio, né? Se moer casca de ovo, o peixe em casa que está perguntando. Na aquaponia tem muito essa prática, né? De você pegar a casca de ovo e colocar no sistema, tanto para as plantas quanto para os peixes. O que você acha? Olha, se você pegar a casca de ovo, eu recomendo calcinar. O que é calcinar? Pôr no forno. Né? Aí você consegue fazer pó, e esse pó ele vai ser mais facilmente assimilado pelos micro-organismos, que vai ter que formar quelato, e a planta absorve, ou o peixe absorve. Se você usar casca, a acidez da água é que vai ter que reagir. Isso pode demorar mais para você ter um efeito benéfico, né? Porque vai depender da acidez da água dissolver o cálcio que tem na casca. Então, e se a água também tiver, de repente, com pH alto, isso não vai acontecer tão cedo, né? Não reage. Não reage. Interessante, essa aí eu aprendi com você agora. Vou anotar na minha caderneta aqui também. Essa foi boa. Aqui nós vamos terminar. Te agradeço mesmo. Foi melhor do que eu esperava, inclusive. Foi muito bom, foi bom demais. Aliás, foi melhor do que eu esperava no sentido assim, né? Eu já te conhecia pelos mini vídeos, né? São vídeos pequenos, mas são vídeos assim que prendem a sua atenção, principalmente essa questão das lâminas. Eu ficava apaixonado com os sistemas que eu via seu na internet. Eu falei assim, um dia eu vou chamar o Manuel Braz para vir participar do canal. E vai ficar o convite aqui já para a live da alimentação verde, até uma outra, esse bobear, porque o pessoal gostou muito aqui nos comentários, o pessoal comentou aqui, tem muito comentário, o pessoal falando que amor, né? A gente vê também pelo tanto de pessoas que ficou aqui dentro da sala. Então, assim, muito obrigado mesmo. O convite está aberto aí para a próxima, nós vamos organizar esse próximo encontro aí, se Deus quiser. E o arquivo que você falou, depois eu vou deixar aqui nos comentários, né? Faça um link para o pessoal baixar. Pode falar suas últimas palavras aí. Eu que agradeço ao pessoal que deu atenção, né? Gente, eu me sinto super feliz de poder estar falando com um pouco do que a gente sabe, né? Aliás, um pouco não, né? Se alguém fizesse mais perguntas, ele tinha acabado o estoque, né? Mas, assim, muito obrigado pela atenção de vocês, né? E sempre que precisar de alguma coisa, pode entrar em contato, né? Eu falo para todo mundo que eu sei o que sei porque alguém me perguntou. Então, a troca de informação é que faz com que eu possa evoluir. Então, eu dependo que alguém me faça pergunta, né? E eu fico feliz de poder ter assim atendido as pessoas. Muito obrigado, então, pessoal. Isso, foi muito bom. E eu convido vocês aí a acompanhar o canal, continuar acompanhando o canal aí, que vai ter muita live interessante, inclusive o retorno do Manuel Braz aí, em breve. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.